Para a gente entrar um pouco aí até na interação do tratamento mesmo cirúrgico com vocês, né? Queria falar um pouquinho a respeito aí das técnicas e etc. Mas eu queria te perguntar antes para a gente seguir aí um caminho para que as pessoas possam entender o seguinte, né? Esse mês, então, a gente fala do diagnóstico precoce. E o diagnóstico do câncer de mama, ele se dá pelo autoexame, que é muito bem falado, né? Mas também por exames de rotina. Ultrassom, mamografia. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do autoexame e dos exames de rotina e a diferença entre eles, viu? Bom, isso é muito importante, Espina, por qual razão? Bom, primeiro que vamos falar de autoexame. Autoexame, quando ele não é utilizado de maneira correta, em que sentido, né? A gente vê hoje de maneira muito midiática, né? A gente parece até que é só o autoexame. O autoexame, se eu esperar uma paciente que nem mastologista sobretudo se tiver uma mama grande, perceber um nódulo, muitas vezes vai estar aí com 2 ou 3 ou mais centímetros, numa fase mais avançada, já com a possibilidade da doença até estar fora da mama. Então, o autoexame, ele, na verdade, desde 1990, o próprio Instituto Nacional do Câncer prega o autoconhecimento. Uma mãe, ela não é pediatra, mas conhece o padrão do seu filho. Se ele está mais quieto, se ele está mais agitado, ela percebe que ali tem uma diferença. Então, quando a gente fala do autoexame, naquelas pessoas que não têm acesso, pode ser um primeiro recurso. É importante que você entenda qual é o seu padrão, mais do que uma boa técnica. O que eu tenho de diferente? Se você olha para quase como quem olha para uma laranja e percebe uma laranja em bom estado ou não, olha aquela casca está diferente, tem alterações ali de formato, de contorno, tudo aquilo que possa chamar a atenção numa primeira visão direta, numa ectoscopia, que a gente chama, que é o olhar a observar ali em frente ao espelho, uma inspeção estática, que é aquela inspeção que você faz parada, quando você se movimenta, perceber se existem áreas de atração, tudo isso daí faz parte do que, mais do que a ideia dela se diagnosticar, dela entender o que tem de diferente na minha mama. E lembrando que, dependendo do perfil da paciente, sobretudo naquelas que têm acesso a um mastologista, alguém que possa fazer um exame clínico das mamas, em algumas pacientes até o autoexame ele tem um momento certo de ser feito. Se eu pegar a mulher no período pré-menstrual, quantas mulheres que já não tiveram aquela sensação multinodular, aquela dor que fisga 60% das vezes mais à esquerda, que pode irradiar para a axila, para as costas, e inclusive, aí para piorar tem uma vizinha, um parente morrendo de câncer, já começa a achar que é um câncer que está tomando conta. Quer dizer, a gente tem aí uma fantasia. E nessa hora, um especialista ele tem o seu espaço. E é nessa hora que a única coisa que a gente tem para fazer é ter informação de fonte segura. Porque a partir desse momento, a gente consegue realmente saber, primeiro, o que eu tenho. Eu reforço aqui. Quando a gente começou a falar aqui da palestra de Outubro Rosa, né, a Nancy que viu a irmã com 36 anos, 3 anos mais velha que ela, morrer de câncer, o que foi que chamou a atenção? Ela conseguiu, depois que fundou a Fundação Sarah Kuma, 2 bilhões, ela conseguiu reduzir o índice de mortalidade de estadiamentos avançados de 90% nos Estados Unidos para 70%. Isso em 2 anos. Conseguiu mais de 2 bilhões de investimentos. Tudo o quê? Com informação no momento certo. Na época que se começou, e até hoje em alguns lugares mais, falar de seio, falar de mama era algo de preconceito. Então você vê que coisa importante. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou conseguir colocar? Precisava chamar a atenção a campanha global. Então um lacinho foi uma... O que lacinho é esse? O pessoal começou a perguntar. E ela começou a se introduzir nas mídias. Ou seja, ela gerou um movimento de conscientização que se estendeu ao mundo inteiro. E é o que a gente, na verdade, a cada campanha tenta fazer, dando informação a essa população que pode ser uma fonte comunicadora também nas suas famílias,